Olá, boa tarde a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Como prometido, nós vamos fazer toda quarta-feira às 16 horas o Evangelho para tentar ajudar as pessoas a fazerem um pouco mais de oração em casa, buscar o entendimento sobre as questões espirituais. A gente aprende que pelo Espiritismo que a gente deve primeiro procurar amar o próximo e em segundo lugar nos instruir, né? E nesse momento em que a gente está passando por tanta dificuldade, as pessoas em casa, muitos em home office, eu senti um chamado forte aí para estar fazendo esse trabalho. E então nós vamos estar todas as quartas-feiras fazendo o Evangelho no Lar e trazendo oração, trazendo a presença de Jesus e iluminando as nossas casas, os nossos espíritos e tentando suavizar um pouco esse momento de transição planetária que a gente está passando e essa pandemia aí do coronavírus, tá bom? Assim que as atividades do Centro Espírita voltarem ao normal, aí a gente encerra as transmissões para que as pessoas tenham a oportunidade de voltar a frequentar o centro para tomar os passes, assistir as palestras, e lá vai haver uma oportunidade muito maior de instrução sobre os ensinamentos espíritas, que é o mais importante de ir no centro espírita, sem dúvida nenhuma, são as instruções, as lições do Kardec, que os palestrantes ou as pessoas que se propõem a ir lá falar passam para nós, tá bom? Às vezes as pessoas ficam preocupadas quando vão no centro espírita com os fenômenos mediúnicos, ou mesmo com o passe, com o tratamento espiritual, mas sem dúvida nenhuma o mais importante é a gente procurar o entendimento e aprender aquilo que o Espiritismo vem nos ensinar para o autoconhecimento, né? A primeira missão que a gente tem ao encarnar, sem dúvida nenhuma, é conosco. É buscar o entendimento sobre si mesmo, dominar as próprias paixões, as paixões que são os sentimentos que afloram, né? As emoções que afloram. A gente pode dividir em duas maneiras. As emoções, que são frutos dos acontecimentos, então acontece alguma coisa, você solta a emoção para fora. E os sentimentos, que é a construção um pouquinho mais com a razão, né? Então, a gente indo ao centro espírita, a gente consegue ter subsídios de entendimento sobre as questões espirituais para fazer com que a gente consiga se conhecer um pouquinho mais e se autodominar e tentar colocar para fora um pouquinho mais aquilo que o Evangelho de Jesus nos propõe. Então vamos direto ao assunto. Aqueles que não pegaram um copinho de água ainda, dá um pulinho na cozinha, põe um copo de água aí perto do celular, para que o plano espiritual aí que está junto com você na sua casa, os seus benfeitores, os seus amigos ou familiares que te acompanhem, possam estar aí fluidificando a água, tá bom? Enquanto você vai lá, eu vou falar qual o livro que nós vamos usar hoje. Nós vamos usar esse livro aqui, Jesus no Lar. A gente pode fazer o Evangelho segundo o Espiritismo com o livro do Evangelho segundo o Espiritismo ou outras obras. No caso eu vou usar essa, que é do Chico Xavier, pelo Espírito Neio Lúcio. Eu tive contato com essa obra há pouquíssimo tempo através do meu pai e eu tenho certeza que ela vai trazer alguma coisa muito legal para nós hoje de ensinamento, tá bom? Então vamos começar com uma oração, certo? Então vamos lá. Jesus, nosso amigo querido, nós que confiamos em Ti, na Sua presença, no Seu coração augusto e magnânimo, vós que sondas os nossos pensamentos e sabe tudo o que se passa nas nossas vidas, que tem
milhões e milhões de benfeitores espirituais que trabalham em nome do amor e da caridade, que neste momento estão presentes na nossa casa, felizes de nos ver, conectados e buscando, através da adesão dos nossos corações, a força espiritual divina. Jesus querido, nós pedimos que o Senhor coloque dentro dos nossos corações a energia necessária para que, alimentados espiritualmente, possamos intuir as melhores lições sobre aquilo que o seu Evangelho vai mostrar para nós hoje, para que assim, dentro dos nossos lares, possamos ser a sua luz, o seu amor, representantes do Senhor aqui onde o Senhor nos colocou, para que nós floresçamos aonde existe o jardim da vida. Obrigado, Mestre querido, que assim seja, graças a Deus. Vamos lá? Então eu vou abrir aqui Jesus no Lar e nós vamos ler as lições. Vou fazer um brevíssimo comentário, porque o Evangelho, ele, como eu falei da outra vez, como me ensinou o nosso presidente do Centro Espírita Verdade e Luz, o André, o Evangelho feito em casa tem que ser como um copo d'água, não uma jarra de água, mas um copo d'água, que mata a sede e nos alimenta por dentro, tá bom? Então não vamos exagerar na dose, tá? Então vamos lá, eu vou abrir aqui e o capítulo chama A Escola das Almas. Vamos lá. Congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre, comentando os sagrados textos. Quando a palavra divina terminou a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Contemplou a ele significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos, e a matrona acrescentou: Iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa da paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem pedras e dissabores. Reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até as lágrimas, deu-se pressa a Jesus em responder: O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. E sorrindo, perguntou: O que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-las à refeição? A interpelada respondeu titubeante: Naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois, devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? De modo algum, tornou a velha humilde. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno, sem essa medida. O divino amigo então considerou: há também um banquete festivo na vida celestial em que nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras.
porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. A sogra de Simão escutou atenciosa e ponderou: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto, jamais aprendem. O Cristo pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornou a indagar: Que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Sem dúvida, atiro-as ao monturo, porque feriram a boca do comensal descuidado e confiante. Ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre detritos da natureza. Então esse é o capítulo A Escola das Almas, do livro do Chico Xavier, Jesus no Lar, pelo espírito Neio Lúcio, e eu indico esse livro a todos. Cada capítulo que eu leio é uma bênção de luz para minha reflexão, para o meu entendimento sobre mim mesmo e sobre como eu devo buscar o amor, a misericórdia, a compreensão na convivência com as pessoas da minha casa. Então, nesse capítulo, Jesus vem ensinar para a sogra de Simão que a nossa casa é o local que Deus nos coloca mais apropriado para aprendermos a lidar com os nossos próprios sentimentos, para nos conhecer cada vez mais, para que a gente, conseguindo dentro das nossas casas um convívio de harmonia, de amor, de misericórdia, de benevolência, consigamos lá fora, no mundo, replicar da mesma forma. A gente já tratou disso na semana passada, o texto é muito similar, então a gente precisa aprender que as pessoas que estão mais próximas, em decorrência das vidas passadas, são aquelas mais propícias a fazer tirar de nós as nossas más tendências para que a gente aprenda a lidar com elas e floresça no amor. É muito mais fácil nós sermos nós mesmos com as pessoas que nós conhecemos e nós amamos do que com os desconhecidos. Normalmente, quando a gente sai de casa, não raro, a gente coloca uma máscara e passamos então a ter aquele arquétipo da pessoa que nós imaginamos que devemos ser, mascarando os nossos sentimentos verdadeiros e às vezes, não raro, colocamos para fora as nossas paixões sempre através da cólera, mas imbuído no sentimento do egoísmo, da vaidade, do orgulho, né? Mas dentro das nossas casas, com as pessoas que nós mais amamos ou que temos mais convivência, nós somos sempre nós mesmos. Dentro das nossas casas, a nossa alma, ela respira e troca com os outros a verdade do nosso íntimo.
E esse é verdadeiramente o grande treino, porque quando a gente sai do corpo físico e vai para o mundo espiritual e nós perdemos a barreira do corpo físico, nós refletimos pelos nossos espíritos quem nós verdadeiramente somos. Então, o nosso perispírito no mundo espiritual vai ter a luminosidade que nós somos e vai trocar com os outros verdadeiramente os sentimentos que nós temos. Então, dentro das nossas casas, isso acontece de modo antecipado. E vamos combinar que é muito mais fácil amar o pai, a mãe, o irmão e ter de modo mais assertivo a caridade, a benevolência com aqueles que são mais próximos do que com os outros, não é? Então, nesse momento de isolamento, em que nós estamos sendo obrigados a ficar em casa, vamos tentar fazer desse um momento proveitoso para a nossa espiritualidade. Sabemos que estamos na transição planetária, então vamos tirar proveito de verdade disso. Vamos fazer da troca com os outros exemplo de transformação interior. Se você está sozinho, não desanime, porque Deus está com você. Busque na oração o caminho daquilo que é necessário para você se transformar. E faça de algum modo, através das redes sociais que está aí no poder dos dedinhos da sua mão, a caridade necessária para os ouvidos daquele que precisam ouvir. Se você recebeu uma mensagem bonitinha num grupo, compartilha com outro. Se você recebeu uma lição que alimentou o seu coração, compartilhe com a outra pessoa. Tá bom? Então, o intuito do nosso encontro às 4 horas é curtinho. Eu vou fazer a prece final, realmente fazer uma leitura de alguma parte que envolva o Evangelho, como esse livro. Na semana que vem eu vou usar o Evangelho segundo o Espiritismo para poder voltar à raiz, tá bom? E fazer essa pequena reflexão. Mas o mais importante, meus amigos, é você aí na sua casa, nessas orações que nós estamos fazendo, a inicial, a de encerramento, buscar conectar-se genuinamente com Deus e com Jesus. Tá bom? Então vamos à prece final. Jesus, Mestre querido, afeto dos nossos corações, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos unidos nesta tarde. Faça de cada um de nós, Senhor, exemplos de fé, de confiança em Deus, neste momento em que muitos têm dúvida sobre as questões da vida e como que se dará o porvir. Ajuda-nos, Senhor, a termos dentro dos nossos espíritos a confiança em Deus, tão necessária para transformarmos os nossos lares em ambientes de luz, de serenidade. Mestre querido, agradecemos que enviastes para as nossas casas os amigos espirituais que se felicitam em ver os nossos corações abertos ao seu Evangelho, à sua luz e à sua divina companhia, Senhor. Pedimos humildemente que fluidifique com o seu amor e com as suas luzes essa bendita água que colocamos para que nós, nos alimentando dela, possamos levar um pouquinho mais de luz para dentro de nós, Senhor. Obrigado, Mestre querido. Que Deus, na sua infinita misericórdia, tenha piedade de todos nós e daqueles que neste momento, Senhor, mais sofrem, que não podem estar conosco, mas que devem receber pela vontade dos nossos corações as luzes necessárias para o consolo e para a diminuição dos seus sofrimentos. Bendito seja o seu coração, Jesus. Obrigado pela sua companhia. Que assim seja. Graças a Deus.
Amigos queridos, muito obrigado pela companhia. Aquele que estiver assistindo o vídeo, mesmo que não esteja sendo ao vivo, também muito obrigado. Também faça a sua oração. Tenha fé que a sua aguinha também vai ser fluidificada, tá bom? Quarta-feira que vem estamos juntos. Não quero deixar de dar o recado que hoje, quarta-feira, às 8 horas, o Verdade e Luz disponibilizará mais uma palestra. E dessa vez, quem vai fazer a palestra de hoje é o meu professor Gustavo, uma pessoa maravilhosa, que tem um conhecimento espírita grande e que eu tenho certeza que dará a todos nós um entendimento muito maior sobre essa doutrina. Obrigado, meus amigos, pela companhia. Que Jesus abençoe a todos nós. Até lá.